Senhor Jesus, obrigado por essa noite. O Senhor possa se dispensar a Tua palavra, aquilo que está no Teu coração. Ó Senhor, as Suas palavras são espírito e são vida. Nós queremos ser um com o Senhor, um com a Sua vontade, um com o Seu coração. Abençoa-nos com a Tua presença, nos abençoa com a Tua palavra, que é espírito e vida para nós. Senhor Jesus, nosso coração é de gratidão pelo seu amor, por cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Chegamos na mensagem 2, do segundo livro, e último livro, antes da conferência. Uma vida com Deus, E a segunda mensagem é: Cristo é tudo em todos no novo homem. Amém? Vamos falar juntos. Cristo é tudo em todos no novo homem. Amém. Louvado seja o Senhor. É baseado em Colossenses capítulo 3, versículo 5 a 11. Depois nós vamos ler os versículos, tá bom? O nosso irmão fez uma introdução, para depois entrar na mensagem, E que nós, irmãos, realmente precisamos, da graça de Deus. Nós somos do Espírito e nós somos da palavra. Deus tem nos dado tantas coisas, O Senhor tem nos dado tantas ferramentas, mas graças a Deus, irmãos, nós temos a palavra hoje, nós temos o nosso Espírito. Então todo cristão, ele precisa da palavra e ele também precisa do Espírito. A palavra e o Espírito, eles não andam separados, andam juntos. Por isso, nós invocamos o nome do Senhor, nós lemos a palavra, nós temos comunhão com Deus, Por quê? Para que possamos cada dia conhecer o coração de Deus e conhecer a vontade de Deus, Por isso que nós vimos que ele deu uma introdução, que Deus tinha entregado para Lúcifer, para ele cuidar dos anjos, Ele era o ser que estava naquela época sobre o domínio, sobre o governo de todos os anjos para a adoração de Deus. E todos nós sabemos da história, Ele se rebelou contra Deus, Ele queria ser igual a Deus, e ele caiu. Mas graças a Deus, que Deus ainda teve misericórdia, de nós, dos homens. Esse Satanás que corrompeu o homem, o homem perdeu a conexão com Deus através do pecado. Deus foi buscar esse homem novamente, Deus ama a cada um de nós, Deus ama a humanidade. E o Senhor tinha falado, que o Senhor iria dar para o Senhor como herança às nações, está em Salmo 2, versículo 8, Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão, É a promessa de Deus para Cristo, que Cristo, vai tomar toda essa terra. O Senhor vai governar essa terra por meio de quem? De nós, dos homens, através da igreja. Então por isso hoje, nós vamos usar a palavra, nós vamos usar o Espírito, para que nós possamos cumprir a missão que Deus deu para a igreja. A missão que Deus deu para a igreja é de nós pregarmos o Evangelho, até os confins da terra, as nações, as casas, as cidades, nas casas,
né, é a missão que Deus deu para a igreja. Por isso que o Senhor falou à igreja: vós sois a luz desse mundo, vós sois o sal dessa terra. Então isso está em nós, né? Isso é o coração de Deus, de pregar o evangelho, de salvar. Quantas pessoas ainda estão nas trevas? Mesmo parente nosso, familiares, amigos, vizinhos, que estão afastados de Deus, né? Que estão sem direção, sem rumo. Nós, né, amamos as pessoas com o amor de Deus, nós vamos orar pelas pessoas, né? As irmãs têm tido bastante experiência na quarta-feira de orar pelas pessoas, né? Introduzir as pessoas em contato com Deus, invocando o nome do Senhor, elas recebendo o Senhor como seu Salvador, né? Tudo isso, irmãos, faz parte, né, para que Deus, para que Cristo possa tomar essa terra para Ele, porque essa terra, o inimigo, ele usurpou essa terra. Essa terra hoje está sobre o sistema de Satanás, né? E hoje, através da igreja, Cristo vai tomar essa terra novamente. Por isso hoje, a função da igreja é pregar o evangelho, a função da igreja também é edificar o corpo de Cristo, para quê? Para que Cristo possa encabeçar todas as coisas, tanto as da terra como as dos céus. Como é que Cristo vai encabeçar todas as coisas? Né? Ele não está aqui fisicamente, mas Ele usa quem? A mim, a você, a igreja, para trazer as pessoas para encabeçar Cristo em todas as coisas, né? Louvado seja o Senhor. Por isso, irmãos, é muito importante, né, o nosso coração. É muito importante a nossa pessoa. É importante nós, como cristãos, né, qual é a nossa atitude para com a palavra de Deus. Isso vai fazer diferença na vida minha e na vida de cada um de nós, né? Porque a palavra de Deus é o falar de Deus, é o dispensar de Deus para cada um de nós. E por isso a nossa atitude é muito importante. Eu já ouvi isso. Isso eu concordo ou não concordo. Tá certo? Tudo isso, irmãos, qual é a nossa atitude com a palavra de Deus? Isso faz diferença. Porque o Senhor falou para nós, né? Não endureçais o vosso coração. Nós temos que ter um coração sensível à palavra de Deus. Não somente a nossa atitude é importante para com a palavra de Deus. Nós também precisamos aprender a ouvir. A palavra diz, né? Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Nós vamos aprender a ouvir. Antes de emitir a nossa opinião pessoal, nós vamos aprender a ouvir a palavra, a meditar na palavra de Deus. Né? Ouvir o sentimento da palavra que Deus quer falar com cada um de nós. E o terceiro ponto, nós vamos ver, nós estamos ter clareza, ter discernimento da palavra, porque Deus é que nos revela a palavra. Sem visão, o povo se corrompe. Nós precisamos da visão. Nós precisamos da palavra de Deus. Por isso é importante, né, essa semana no Alimento Diário, cada dia eu separei uma porção que eu desfrutei da palavra de Deus.
que eu fui diante do Senhor. Né? Senhor, fala comigo. O que está no seu coração? Qual que é o seu sentimento da palavra? O que o Senhor quis falar através dessa palavra, dessa semana? Como essa palavra vai me atingir? Como essa palavra vai me transformar? Como essa palavra vai trazer luz para mim? Por isso é importante a nossa atitude com a palavra de Deus. O nosso ouvir, né? E nós vamos ver. Nós vamos ver com os olhos do nosso coração. Em Efésios fala, iluminado os olhos do vosso coração. Para a gente ver aquilo que Deus vê. Tem uns versículos que eu gosto muito, em Mateus 6, 22 e 23, fala assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Está vendo como é importante a gente ver? Os nossos olhos, nós vamos olhar com o olho do Senhor. Né? Na próxima conferência, nós vamos estudar João. Né? Louvado seja o Senhor. João, que nós já estudamos, né? Os irmãos lembram quando estudamos, né, o livro de João, Mateus, Marcos, Lucas. Em João mostra o Senhor como uma águia. Uma águia quer dizer que ele vê de cima. Os seus olhos são diferentes. Tá certo? Quem vê mais? O olho da formiga ou da águia? Da águia. Por quê? Ela está lá do alto. Tá certo? Nós precisamos ter olho de águia. A gente vê como Deus vê. A gente ouve como Deus ouve. E a nossa atitude sendo correta, todo o nosso corpo vai ser iluminado. Que muitas vezes nós não cresçamos? Por que muitas vezes nós estacionamos? Muitas vezes nós ficamos apáticos. Porque as coisas negativas entram em nós. Se você ficar só criticando, as coisas negativas vão entrar. Vamos ser positivos. Vamos amar a palavra de Deus. Vamos buscar a palavra de Deus. Vamos buscar o Senhor, vamos edificar o Senhor, vamos cuidar dos irmãos, vamos apacentar os irmãos. Por quê, irmãos? A igreja é de Deus. A igreja não é minha. A igreja não é de irmão. A igreja é de Deus. E Deus, quando olha para a igreja como olhos de águia, Ele tira o borrão e acrescenta azeite. É Ele que tira, não é você, não é eu. Se você vai tirar alguma coisa do seu olho, você pode machucar. Todo mundo, né, quando tem poeira, né, entra a poeira no seu olho, o que você faz? Começa a coçar. E é a pior coisa que tem. Você vai mexendo a água do olho, vai limpando e vai esfregando aquela terra ou orelhinha que entrou, o seu olho está vermelho, até sangra. Se você for sábio, você lava os olhos. Ou pinga um colírio, tá certo? Para lavar o seu olho. Ele limpa o seu olho. Através da água do olho, ela vai sair essa terra. Não precisa você machucar o olho. Então, por isso, irmãos, lembre-se disso. Deus cuida da igreja. Há um no trono, e Ele governa todas as coisas.
Ele não precisa da minha ajuda, ele não precisa da sua ajuda. Ele governa, ele é Senhor, ele é Rei. Todas as coisas estão debaixo dos seus olhos. Tanto na minha vida pessoal, como na minha vida familiar, como na vida dos irmãos, pessoal e familiar, e como na vida da igreja. Por isso, é importante a nossa atitude positiva para com a palavra de Deus. Para nós termos comunhão, nós ganharmos vida, nós compartilharmos com os irmãos. Por isso nós temos encorajado os irmãos a ler a palavra, a desfrutar da palavra, a ruminar a palavra, a imergir na palavra, né, ou a orar e ler a palavra, não importa o termo, importante é que você toque o Senhor, que você desfrute o Senhor, que o seu espírito toque o Senhor, e que você edifica a igreja, edifica a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. Por isso, irmãos, nós estamos nos tempos finais. A maior estratégia de Satanás nos tempos finais é nos isolar. É nos isolar. Por quê? Quando nós isolamos, ficamos presa fácil na mão de Satanás. Mas quando nós andamos com os irmãos, com o corpo de Cristo, nós somos protegidos. Nós somos encorajados. Nós somos fortalecidos. Nós caminhamos com o Senhor, com a igreja. Louvado seja o Senhor. Vamos ler Colossenses. Colossenses 3. A partir do versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão e lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós, noutro tempo, quando viveis nela. Amém? Então aqui nos mostra a característica do velho homem. Né? Esse velho homem, ele tem uma natureza terrena. E essa natureza terrena, ela tem prostituição, ela tem impureza, ela tem paixão, ela tem lascívia, ela tem desejo maligno, ela tem avareza, ela tem idolatria. E essas coisas que vêm a ira de Deus, como os filhos da desobediência. Essas coisas desagradam o coração de Deus. Né? Essas coisas nos afastam da presença de Deus. Mas o Senhor fala aqui, faz morrer. Né? O velho homem, irmão, só tem uma solução. Não adianta você consertar ele. Não adianta você ajudar ele. Ele precisa da cruz. Ele precisa morrer. Tá certo? O velho homem é cruz. E essa cruz mata o velho homem. Por isso que o Senhor morreu na cruz para cada um de nós, para nos salvar. Mas isso foi algo objetivo.
Essa cruz precisa operar dia a dia em nós. Nós precisamos estar vigilantes hoje. Os jovens, os adolescentes, os casais, todos nós temos que estar vigilantes. Porque essa natureza caída, quando nós não estamos no Espírito, ela quer se manifestar. E muitas vezes nós caímos. E muitas vezes nós fracassamos. Tá certo? Por quê? Porque não andamos no Espírito. Não vivemos no Espírito. Não permitimos a palavra de Deus operar em cada um de nós. Então, quando a palavra de Deus, o Espírito opera em nós, a cruz vem junto e mata a nossa natureza caída, a nossa natureza terrena. Por isso que nós temos visto, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está assentado à direita de Deus. Não somente buscai, pensai nas coisas lá do alto. Pensar é a nossa mente. A mente é a nossa parte mais importante da nossa alma. Então, toda hora nós estamos pensando. Toda hora nós estamos analisando. Tá certo? Então, a nossa mente precisa estar posta no Espírito. Se ela está no Espírito, ela dá vida e paz. Se ela está na carne, é isso aqui que nós lemos. É prostituição, é impureza, é paixão, é lascívia, é desejo maligno, é avareza. Então, por isso nós somos do Espírito. Pôr a mente no Espírito. Romanos 12, Paulo fala, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só há transformação se a sua mente for renovada. Se a sua mente não for renovada, você vai cair nos mesmos erros, nas mesmas dificuldades. Mas nós somos o quê? Da mente renovada. A mente renovada é pela palavra de Deus, é pelo Espírito de Deus. É você pensando lá nas coisas lá do alto. Senhor Jesus, eu não dou conta. Senhor, vence por mim. Senhor Jesus, eu sou fraco. Senhor, me fortalece. Senhor, me ajuda. Eu vou cair, eu vou pecar, Senhor. Me ajuda, me salva. E Deus te salva. Invoca o nome do Senhor, Senhor Jesus. Imerge na palavra de Deus, você vai ser salvo. Né? Foge das paixões da mocidade, né? E segue com aqueles que invocam o nome do Senhor. Sabe qual é o nosso maior problema, irmão? É que nós somos individuais. Nós achamos que damos conta de vencer sozinho. Não damos. Por que você é casado? Sua esposa tem que te ajudar. O seu esposo tem que te ajudar. Os seus filhos têm de ajudar. Você tem de ajudar os seus filhos. Nós somos pessoas individuais. Muitas vezes nós queremos ser espiritual. Ah, não, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler todos os livros. Para mim. Só para mim. É bom, é bom. Mas quando você desfruta o Senhor e você ajuda uma pessoa, na verdade, você não ajudou a pessoa, você ajudou a si mesmo. Você fica alegre, porque você desfruta junto com o irmão que você está ajudando, que você está encorajando. Por isso, irmãos, vamos pensar nas coisas lá do alto? Vamos buscar as coisas lá do alto? Irmãos, isso não é doutrina, é necessidade nossa hoje.
nós estamos igual à gravidade. Tudo que você joga para cima, cai. Tá certo? O inimigo tem essa força de puxar você para trás. Mas nós temos uma arma, nós temos um poder para vencer. O Espírito, ele é como um foguete, tá certo? A NASA solta um foguete, tá certo? Ela pega tal altitude lá, depois desacopla. Ela vai embora sozinho, não precisa. Porque não tem mais a lei da gravidade para puxar. Quando você usa seu espírito, você vence a lei do pecado e da morte. Você vence a lei da gravidade, que é o pecado. É por meio do Espírito que nós somos libertos, que nós somos salvos. Irmãos, essas coisas que nós estamos vendo aqui são isca de Satanás, que ele joga todo dia na sua mente. Né? Não leia a Bíblia não, tá certo? Não faz isso não, né? Descansa, você trabalhou tanto, não é assim? Ah, não vai na reunião não, hoje não, você está doente, você está cansado, tá certo? É as iscas que o inimigo joga para nos prender. Por isso nós precisamos sair pensando nas coisas lá do alto, buscando as coisas lá do alto, vivendo na presença de Deus. Por que que muitas vezes nós somos dominados pela nossa natureza? Né? É a minha fraqueza. Eu respondo muito rápido as coisas. Às vezes eu nem penso. Né? Meus filhos, a minha esposa sabe. Ou alguns irmãos que me conhecem também. É a nossa natureza caída. Por que que muitas vezes nós pecamos? A mesma coisa. Parece um círculo vicioso. Né? Você vai, puxa, está desfrutando, tá certo? Você volta para casa, apronta. Faz coisas que até Deus duvida. Por quê, irmãos? A nossa natureza não tem conserto. Nós temos que ter essa clareza. A nossa natureza é caída, é terrena, tem o pecado. Nós somos da cruz. Ela precisa morrer todos os dias. Para que não eu viva, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em mim, quando Cristo vive em você, você consegue vencer. Você consegue vencer. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Vamos continuar aqui o versículo. Ora, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que despiste do velho homem com os seus feitos. Está vendo? Aqui é uma segunda classe. Primeira classe são pecados horríveis, que machucam o coração de Deus, que fere o coração de Deus. Agora tem essa segunda fase. Também é do velho homem. Também é pecado. Mas muitas vezes nós não percebemos. Né? Ira, indignação, maldade, maledicência, né? Linguagem obscena do vosso falar. Né?
Como diz muito aí, né, o cristão é uma mentira santa. Não existe mentira santa. Mentira é mentira e pronto. Não tem mentira santa. Isso é velho homem. Uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. O que é despir? É você tirar totalmente. Né? Você vai tomar banho, você tira a roupa. Então você se despiu. E quando você põe uma roupa nova, você se revestiu de a roupa nova. Então você tem de despir, tirar o velho homem e revestir do novo homem. Velho, terminou. Acabou. Nós precisamos andar em novidade de vida. Nós temos de servir o Senhor em novidade de vida. No novo homem tem frescor, tem novidade de vida. Você serve com alegria. Você serve com prazer. Versículo 10. E vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha, nós vamos nos revestir do novo homem, que se refaz do pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. O novo homem é Cristo. É uma pessoa viva e real. O novo homem é Cristo, como a nossa pessoa, como a nossa personalidade, como a nossa vida. Porque Ele é a imagem de Deus. Por isso que em Colossenses nós devemos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Quando nós tomamos Cristo como a nossa pessoa, como a nossa vida, nós estamos cheios da plenitude de Deus. Porque Cristo é a plenitude de Deus. É a sua imagem. Quanto mais essa pessoa governa a sua vida, mais você tem a imagem dela. É como você vai pintar. Está branco. Você dá a primeira mão, parece que não mudou muita coisa. Aí depois foi passando, virou cinza. Depois de 2 ou 3 mãos. Quando Cristo vai sendo formado em nós, quando a palavra de Deus vai habitando ricamente em nós, quando a palavra de Deus vai fazendo morada em nós, nós temos a imagem de Deus. Nós temos a estampa de Cristo em nós. O pleno conhecimento segundo a imagem daquele que criou. Amém? O qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão e nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém? É Cristo. Quando Deus olha para você, quer ver Cristo. Quando Deus olha para mim, Ele quer ver Cristo. Porque Cristo é que satisfaz a Deus. Né, quando o Senhor Jesus foi batizado, né, Ele falou, uma voz do céu declarou, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Deus quer olhar para cada um de nós e ver Cristo. Porque Cristo é que dá prazer para Deus. É Cristo que é a satisfação para Deus. Por isso que não pode haver grego nem judeu. Tá certo? Não tem nacionalidade no novo homem. Tem Cristo.
não tem bárbaro, nem cita. Tá certo? Não tem escravo, nem livre. Né? Cristo tem de ser tudo em todos. Por isso nós precisamos, cada dia, nos revestir desse novo homem. Esse novo homem coletivo que é Cristo. Quando nós saímos juntos, né, nós, domingo passado não, retrasado, né? Nós estávamos em, passado, né, que nós fomos para Tupaciguara, retrasado, né? Foi antes da conferência, né? Os irmãos saíram para orar pelas pessoas. Puxa, que maravilha, irmãos. Todos os irmãos voltaram alegres, porque nenhuma pessoa, né, nós fizemos, porque o local é longe do centro, né? E então nós fizemos ali em volta do local de reunião da igreja em Tupaciguara. Então nós separamos em grupos, né, os irmãos, e saímos para contactar as pessoas, de orar pelas pessoas. Nós oramos primeiro, né, oramos e lemos a palavra, imergimos na palavra, cantamos, louvamos a Deus, tá certo? E separamos em grupo, né? Um irmão ficou responsável, né, para anotar o nome da pessoa e o endereço, né? Se ele quisesse dar o nome e o endereço, se ele queria ser visitado, né? Então os irmãos iriam contactar com eles, né? Nós saímos durante 2 horas, 1h30 mais ou menos, e alcançamos. Todos os irmãos foram e voltaram alegres, porque nenhuma pessoa, irmãos, falou não pela oração. E da outra vez que nós fomos, né, que foi a igreja do Triângulo, né, foi Uberaba, Uberlândia, Patrocínio, e nós estávamos mais ou menos em 60 pessoas, nenhuma pessoa também negou a orar. Então, era uma coisa magnífica, né, uma experiência maravilhosa, a alegria dos irmãos de ter pregado o Evangelho. E depois, né, nós voltamos, os irmãos anotaram o nome, tá certo? E oraram por cada um deles. Né, oraram. Falou, essa semana vocês têm de orar e contactar as pessoas, para trazer elas para a igreja, né, para trazer para o reino de Deus, para cuidar, para apacentá-las, né? Louvado seja o Senhor. Por isso, esse novo homem é coletivo, para que Cristo seja tudo em todos. Irmãos, quando nós saímos como a igreja, como um novo homem, né, nós cuidamos das pessoas, cuidamos dos irmãos. Quando nós oramos, né, tem poder. Né, a oração da igreja tem poder. Quando nós oramos coletivamente, nós temos poder. Nós vamos ter a oportunidade, né, no próximo domingo, né, dia 27, né? 27? 27, né? De convidar os irmãos que estão afastados, convidar os amigos, convidar os nossos familiares que ainda não conhecem o Senhor, né, para receber uma palavra, para receber o Senhor, né? E tudo isso, irmãos, precisa da oração da igreja, a oração de cada um. Lógico, nós oramos também individualmente, mas quando a igreja ora, o Senhor move o braço. O Senhor vai trazer as pessoas, né? Se desde já, né, você está anotando o nome da pessoa, do seu parente, do seu amigo, do irmão que não está se reunindo, orando por ele,
o Senhor vai mover. O Senhor vai trazer ele de volta. Né? Louvado seja o Senhor. Por isso que ele fala, Cristo é tudo em todos. Irmão, Cristo quer nos encher com a vida dele. Quer preencher cada vazio que nós temos. Cada espaço no nosso ser que ainda não pertence a Deus, ele vai preencher. Né? É como o sangue. O sangue, ele está circulando no seu corpo, não está? Ele passa em todos os membros. Ele circula em toda a circulação do corpo humano. Esse Senhor está em nós. Ele é tudo para nós. Esse Senhor, Ele nos ama. Ele quer cuidar da igreja. Ele quer cuidar de cada um de nós. Então, por isso, irmãos, esse Cristo é uma pessoa viva. Desfruta dessa pessoa. Quando você vai na palavra, desfruta dessa pessoa. Quando você vai ouvir uma mensagem, desfruta dessa pessoa. Quando você vai ter comunhão com os irmãos, desfruta dessa pessoa. Porque quando nós desfrutamos desse Cristo, que é tudo para nós, aí há edificação. E é isso que o Senhor quer. E é isso que derrota o inimigo. Quando há edificação, o inimigo é derrotado. Tá certo? No corpo só pode haver Cristo. Não pode ver a nossa pessoa, tem que ser Cristo em cada um de nós. Amém? Que Deus possa nos abençoar nessa semana. Através da palavra. Amanhã nós vamos vai continuar a palavra lá com o irmão Miguel. No domingo nós temos a mesa do Senhor. Irmãos, valoriza a mesa do Senhor. A reunião mais importante da vida da igreja é a mesa do Senhor. Porque ali nós damos testemunho que a obra de Deus, o que Cristo fez por mim e por você, não foi em vão. Nós somos fruto desse penoso trabalho do Senhor. E nós vamos ali dar testemunho, não somente para Deus, para os homens, para Satanás, que nós somos do Senhor. Que nós somos comprados pelo Senhor. Que nós valorizamos aquilo que Deus fez por nós. Amém? Vamos ficar em pé e nós vamos terminar com a oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Senhor, muito obrigado pela sua vida abundante que está no Espírito. Nós precisamos te conhecer mais, nós precisamos te amar mais. Ó Senhor Jesus, nos visita a cada instante, Senhor. Seja a minha vida, seja a minha pessoa, seja o meu viver. Senhor Jesus, nós estamos aqui é por Ti. Ó Senhor Jesus, somente por Ti. Nada além de Ti. Porque o Senhor é tudo em todos. Ó Senhor Jesus, o Senhor pagou um alto preço. Ó Senhor Jesus, por isso nós queremos buscar as coisas lá do alto. Nós queremos pensar nas coisas lá do alto. Nós queremos nos revestir do novo homem, que é conforme a imagem do seu Filho. Senhor Jesus, em Teu nome nós oramos. Leva-nos em paz. Amém.